E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Castanho com mais uma videoaula para vocês. Bom, gente, eu não estava gravando mais videoaulas porque havia uma orientação da prefeitura de que a gente se ficasse apenas no primeiro bimestre. Como eu já tinha gravado as videoaulas do primeiro bimestre, inclusive eu já tinha passado um pouco, né, do primeiro bimestre, eu decidi parar e manter somente que vocês fizessem os exercícios da apostila que a prefeitura estava liberando, né, a apostila virtual, e depois foi entregue presencialmente para vocês. Bom, nós tivemos uma nova orientação de que a gente avance, né, para o segundo bimestre, porque agora esse período, né, até o dezembro, nós precisamos finalizar, né, em conteúdo, em matéria, aquilo que a prefeitura chama de unidade de aprendizagem 1, né, que seria basicamente o primeiro e o segundo bimestre do ano de 2020, né, o primeiro e segundo bimestre do nono ano, ok? Bom, então estou retomando as videoaulas e aí eu vou continuar exatamente de onde eu parei. Nós finalizamos o conteúdo da chamada Primeira República, e aí agora nós vamos abrir um pouco, voltar para uma perspectiva mais geral, né? Vamos voltar para aquilo que a gente chama de história geral, história do mundo, né? E vamos conversar sobre neocolonialismo, imperialismo e esses processos históricos que vão levar, né, o mundo àquilo que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos por etapas, bem devagarinho, fazendo vídeos mais curtos, ok? Mas a gente vai chegar lá na Primeira Guerra Mundial, porque eu sei que tem gente que curte muito guerra, né? Guerra não é legal, gente, mas tem gente que curte, enfim. Eu confesso que um filme de guerra é bem legal, mas guerra em si na vida real não é legal, só no cinema, ok? Bom, vamos lá estudar alguns processos históricos e que vão levar a essa Primeira Guerra Mundial, ok? Então vamos lá, chega junto. Bom, basicamente então a aula de hoje vai ser, nós vamos começar a conversar sobre aquilo que ficou conhecido como neocolonialismo, para dar já uma entrada no chamado imperialismo, ok? Bom, não tem como falar sobre neocolonialismo e eu quero que você já preste atenção nessa palavra neocolonialismo, ou seja, neocolonialismo, o prefixo neo significa algo novo, ok? Bom, então seria um novo colonialismo e a gente já vai entender isso melhor. Bom, esse neocolonialismo ele tem algumas características que o marcam, né? E que a gente, questãozinha de prova, né? Quais são as características do neocolonialismo? Então a gente pode colocar ali aumento da demanda por mais matéria-prima, ou seja, o mundo está consumindo mais, nós temos fábricas que produzem mais. E essas fábricas que produzem, elas precisam do quê? Da matéria-prima. Você não consegue construir um carro sem ferro, você não consegue fazer roupa sem lã, sem algodão. Esse aumento na produção leva também à necessidade de aumento de matéria-prima, tá? Fonte de energia, né? Cada vez mais o mundo vai precisar de fonte de energia. Nessa época, né, no século XIX, a principal fonte de energia ainda é o carvão, né? As máquinas a vapores, né? Basta pensar aí no trem da Maria Fumaça, né? O piuí, né? Que é movido a energia do carvão, né, da queima do carvão, que também servia para outras produções também, tá? E havia um aumento da demanda também por mercado consumidor. Nós estamos falando de uma sociedade que está consolidando o capitalismo. E o cara que está produzindo, né, se antes o cara conseguia produzir com uma máquina, produzir 100 calças por dia, agora ele quer produzir 1000 calças por dia. Só que o que acontece? Se antes ele produzia 100 e vendia as 100, ele produz agora 1000 e fica sobrando 300, 400, que ele precisa vender. Ou seja, ele precisa de mais mercado consumidor. Ele precisa de pessoas que comprem aquele produto que ele está produzindo mais. Ora, ele já era rico antes, só que o capitalismo, a lógica é, quanto mais rico você mais rico você quer ser, né? Então, o neocolonialismo, ele é marcado muito por aumento da demanda, né, de matéria-prima, de fontes de energia e de mercado consumidor. Ora, a Europa ela vai começar a se esgotar, né?
no seguinte sentido. Primeiro que sim, de fato, algumas matérias-primas na Europa, ela não vai ser mais capaz de dar a quantidade que precisava para manter aquela revolução industrial, né, segunda revolução industrial, e ao mesmo tempo também vai faltar gente para consumir a capacidade de produção que eles tinham agora. Tá? Quais são os principais países, desse neocolonialismo, né, dessa segunda revolução industrial? Vai ser a Inglaterra, Holanda, Bélgica, França, Itália e Alemanha. Ali vai ter um país ou outro que vai chegar um pouquinho mais tarde. Só deixa eu confirmar uma coisa, gente, se eu coloquei o vídeo para gravar. Coloquei. Que a gente coloca e fica meio doido, né? Enfim, vamos lá. Vamos retornar. É óbvio que vai ter os países que vão entrar primeiro na segunda revolução industrial. Inglaterra, Bélgica e França vão sair na frente, por exemplo, de Itália e Alemanha, por conta de um processo histórico que esses países passaram. Né? O processo de unificação alemã e italiana foram tardios, ou seja, demoraram a se tornar um país completo, né? E por isso eles entraram depois nesse processo de neocolonialismo. E aí, gente, esses países, então, eles estão se industrializando, eles estão tendo fábricas que produzem cada vez mais, eles estão precisando cada vez mais de matéria-prima, eles estão precisando cada vez mais de pessoas para comprar os produtos que eles estão produzindo agora em massa. E aí esses países, obviamente, conforme eles vão crescendo, né, eles vão começar a dominar, a aumentar o seu domínio, aonde eles já estavam, ou a dominar novas regiões no mundo. Né? Quer seja de forma presencial, ou seja, eles vão ter tropas, eles vão ter governo, eles vão estar ali imersos naquela região, ou de uma forma indireta. Né? O cara não vai ter tropas, ele não vai governar, mas ele vai emprestar dinheiro, ele vai vender o trem Maria Fumaça para um país que não tem essa tecnologia, mas ele já tem. Tá? Esse neocolonialismo, gente, ali está muito bem, seria mais ou menos aquela charge ali. Né? Você vê representantes dos países, né? Ali a gente tem a França, a gente consegue ver ali o senhorzinho ali em Camarões, ali, a Inglaterra, a Bélgica, a Alemanha e a própria Itália, dividindo países, né, entre si, cada um querendo a sua fatia da pizza. Ok? Bom, como eu disse lá no início, eu quero que vocês compreendam que neocolonialismo é diferente do colonialismo, tá? O neocolonialismo, o primeiro foi uma expansão do comércio e o segundo uma expansão industrial. Tá? O que é o colonialismo? Professor, eu não lembro de jeito nenhum o que você está falando. Ora, foram as colônias, por exemplo, o Brasil foi fruto de um colonialismo. Colonialismo de quem? De Portugal. Né? A Argentina foi fruto de um colonialismo. Colonialismo de quem? Da Espanha. Os Estados Unidos foram fruto de óbvio, quando eu estou falando fruto, eu estou falando dessa versão que nós nos tornamos, tá? Não é como se não houvesse povos aqui. Pelo contrário, haviam povos aqui e que tinham muito de... que são os verdadeiros donos dessas terras. Né? Vamos colocar dessa forma. São os povos nativos, os povos indígenas, enfim. Mas corrigindo essa fala, tá? Essa sociedade moderna que a gente se tornou, né, é fruto dessa colonização europeia que aconteceu ali no século XV e século XVI. O neocolonialismo é um fenômeno do século XIX com esses países que eu estou falando. Repare que, por exemplo, aqui não tem Portugal nem Espanha, mas no colonialismo a gente tinha Portugal e Espanha. Ok? Bom, então, além dessa diferença dos países, a diferença também é que o primeiro era comércio, visava comércio. Esse visa principalmente ou a construção de indústrias, ou o fornecimento de mais matérias-primas, ou o fornecimento de mercado consumidor, gente que vai consumir, tá, os produtos desses países. Isso é o neocolonialismo, tá, gente? Bom, como vocês viram aqui, né, na charge anterior, esses países estão dividindo as regiões do mundo. Bom, até aqui nada de demais, né? Só que, óbvio, o mundo ele não é infinito, né? O universo é infinito, mas o mundo, né, o nosso globo, né, alguns acreditam que é plano, mas o nosso globo, né, terrestre, ele é finito, né, ou seja, ele tem fim. E vai chegar um momento que esses países não vão ter mais regiões novas para dividir. Né? E meio que num aumento de tensão, né, porque
Eles vão começar a esbarrar um no outro, né? Eles vão, olha, aqui é região minha, você não entra. Aqui você não pode vender essa roupa. Aqui quem vende roupa sou eu. Aqui o seu vinho não vai entrar. Aqui o seu champanhe não entra, né? Esses países vão acabar tendo, né, até fruto do dinheiro que esses países vão começar a arrecadar, vão começar a investir na indústria bélica, ou seja, na indústria de armas, né? É um momento de paz, né, de certa forma, no século XIX, né, para os países europeus. Depois da queda de Napoleão, nós vamos ter uma Europa sem grandes conflitos, mas é uma Europa que ela meio que... É óbvio que não é necessariamente lá eles sabiam que iriam entrar em guerra, né? Mas obviamente que ninguém se arma à toa, né? E o século XIX vai ser marcado pela corrida armamentista, né? A nova indústria, né? Essa segunda revolução industrial vai trazer novas tecnologias. Essas novas tecnologias vão ser empregadas para o bem, mas também para o mal, né? E isso vai levar à chamada corrida armamentista, né? Os países vão investir não só em criar novas armas, como vão investir em produzir mais armas, né? Metralhadoras que não haviam, modernos canhões, armas químicas, por exemplo, que vão ser utilizadas na Primeira Guerra Mundial, como o conhecido famoso gás mostarda, ok? Navios mais rápidos e potentes, né? Já vai haver alguns testes ali no século XIX com submarinos, ok? Então, repare, né, que esses países vão estar investindo. Além disso, a medicina também vai avançar, muitas das vezes também por conta do militarismo, né? Novos medicamentos contra a malária, febre amarela, vão surgir, principalmente porque esses países eles estão indo para regiões onde existe uma grande incidência desse tipo de doença, tá? Países, regiões, enfim. Bom, então a gente tem neocolonialismo, temos corrida armamentista, temos esses países brigando por essas novas regiões, brigando por fontes de matéria-prima, brigando por mercado consumidor, brigando por regiões que possam fornecer mais carvão para produzir as suas energias. E aí nós vamos ter um quê a mais nesse cenário, né? Um cenário não muito legal, né? Como não à toa ele vai desembocar na Primeira Guerra Mundial, que são as chamadas teorias raciais. No século XIX, né, se tornou muito comum acreditar-se que haviam raças, né? A humanidade ela é dividida em raças, né? E essas raças elas são diferentes. Não diferentes por conta da cor da pele, por exemplo, ou do olho, ou o formato do olho, ou como é o seu cabelo, se ele é liso, se ele é crespo, né? Essas teorias raciais vão dizer que essas diferenças elas não param no aspecto físico, elas também têm a ver com o aspecto mental, social, cultural. Ora, a Europa, que está se tornando a toda poderosa, que consegue dominar regiões, né, que basicamente poucas regiões fazem frente ao poderio europeu, vai começar a se achar bambambam, né? E vão acreditar que existem povos que são inferiores uns aos outros, né? Só que essa crença, ela não era mais uma crença somente de um preconceito sem base. Eles vão arrumar justificativas científicas, eles vão acreditar, nós vamos ter cientistas, né? Alguns de fato cientistas, né? De acordo com a ciência da época, que acreditavam que haviam povos inferiores e povos superiores, né? Muitos desses cientistas, né, vão se basear no livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, né? Principalmente um estudioso chamado Herbert Spencer. Eles vão se apropriar da teoria do Darwin, né? O Spencer ele vai se apropriar da teoria do Darwin e vai dizer, olha, existem sim espécies que são mais avançadas, raças que são mais avançadas. Ora, é só olhar a origem das espécies. Só que o Darwin ele vai distorcer a teoria do Darwin. Isso vai criar aquilo que ficou conhecido durante muito tempo de uma forma muito injusta como o darwinismo, que seria o quê? A crença de que existem raças, né? A raça do negro, a raça do branco, a raça do amarelo, e essas raças estão em estágios diferentes de evolução, de civilização, né? Só que é injusto, porque Darwin não disse isso em momento algum, né? Os seus estudos têm um outro foco,
né? Ele sequer diz, como também se atribui normalmente, de que o homem veio do macaco. Na verdade, Darwin diz que o homem veio de uma espécie similar ao macaco, né? Mas nós não viemos ao macaco, né? Senão, realmente, aqueles que questionam, por que o macaco então não virou homem ainda, né? Já deu tempo de algumas espécies de macacos terem virado, né? Enfim, é uma longa discussão, mas que de fato injustamente vão atribuir a Darwin coisas que ele não escreveu, ok? E aí havia, né, os princípios da seleção natural, que foram invertidos por esses estudiosos, como Spencer, né? Eu acho ideal o nome seria, ao invés de darwinismo, spencerianismo, né? Os princípios da seleção natural foram invertidos, e dessa forma os mais ricos e mais desenvolvidos tecnologicamente tinham direito sobre os mais pobres e menos desenvolvidos, né? O neocolonialismo se tratava, na ótica dos europeus, de uma missão civilizadora. Ora, vocês imaginem, o cara vai juntar o útil ao agradável. Eu preciso de mercado consumidor, eu preciso de fonte de energia, eu preciso de matéria-prima. Aonde tem isso? Em outros países. Poxa, mas é feião, né? Eu vou chegar lá, vou tomar as coisas do cara e vai ser meu, pronto e acabou? Aí surgem essas teorias raciais que dizem que esses povos são inferiores, que eles podem até chegar aonde o povo europeu chegou. Só que eles vão precisar de quê? De um professor, de um tutor, né? Que leve ele até lá. E aí a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha vão entrar nesses países, vão neocolonizar esses países com essa desculpa. Olha, não, a gente não está aqui só de interesse. A gente até vai precisar de algumas coisas daqui, né? Vocês vão precisar comprar os nossos produtos, né? E por aí vai. Só que a gente está aqui porque nós somos bonzinhos. Nós estamos numa missão civilizadora. Nós queremos que vocês, povos do continente africano, tenham a mesma civilização, o mesmo desenvolvimento que a gente. Por isso que nós estamos aqui. Essa era uma desculpa que eles utilizavam. Homens acreditavam nisso naquela época? Sim. Nem tudo era um maniqueísmo, né? Muitos acreditavam nessa teoria do neocolonialismo, né? Nessas teorias raciais, né? Hoje a gente tem uma noção muito grande de que as diferenças elas acabam no físico, né? Nós não temos diferenças culturais, não necessariamente culturais, mas a nossa capacidade de se desenvolver, ela é a mesma, né? Um branco de um negro, de um descendente de um japonês, né? E as culturas elas são diferentes por conta do desenvolvimento, por conta do processo histórico. E não existem culturas superiores ou inferiores. Elas são diferentes. E cada povo lida com seus problemas de uma forma muito particular, tá? Bom, por hoje é só. A próxima aula a gente vai entrar no imperialismo, né? Imperialismo na África, né? Esses países vão começar a brigar entre si. Nós vamos começar a ter uma tensão política, econômica entre esses países, mas eu creio que para a aula de hoje já é o suficiente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, eu disponibilizo aí minhas redes sociais para vocês entrarem em contato comigo e assim que possível eu vou responder, ok? Abraço, galera, se cuidem!